Flamengo, a gente vai falar sobre a questão do Caio Jorge, né? Importante a gente trazer aqui o nosso companheiro aí, o Guilherme Flazoeiro, acaba que traz uma informação muito parecida com o que a gente vem trazendo com relação a atacante, a centroavante, que o Flamengo vai contratar centroavante, e ele traz uma informação aqui que o empresário Pedrinho, dono lá do Cruzeiro e tudo mais, do Supermercados BH, pode mudar de ideia e liberar o Caio Jorge para o Flamengo, liberar, entre aspas, né, para o Flamengo na próxima janela. O Flamengo busca esse centroavante que a gente já trouxe para vocês, e a ideia da diretoria é contratar um camisa 9 que dispute com o Pedro, hoje aí titular do Flamengo, incontestável, né? O jogador aí, o Caio Jorge, já disputou 6 jogos dos 11 do Cruzeiro no Brasileirão. Cara, eu acho sinceramente, dificilmente o Caio Jorge vai estar disponível quando o Flamengo quiser para essa temporada. O movimento do Flamengo, eu vou falar para vocês aqui, com relação ao Caio Jorge, seria ir para uma Libertadores, né, para o segundo semestre, ou para contratar depois. Embora o Flamengo tenha aí uma prioridade em contratar atacante, o que eu escutei é o seguinte, que o Flamengo prioriza atacante, não tem esse nome ainda, esse alvo totalmente definido, tá mapeando alguns nomes aí interessantes no mercado. O nome do Caio Jorge continua em pauta, o Flamengo avalia até fazer uma nova investida no Caio Jorge, né? Ó, tá aqui, olha o teu brinquedo aqui. O Flamengo avalia fazer uma nova investida no Caio Jorge, tá? O José Boto e a comissão técnica já estão mapeando esses alvos e não descartam, então, essa nova investida no Caio Jorge, tá? O Cruzeiro está em péssima fase, pode ser necessário vender alguns jogadores, mas é importante a gente dizer que, independente aí do que acontecer, o Flamengo vai ter que pagar muito caro para contratar o Caio Jorge. E o que a diretoria nos passou é que o Flamengo tem alguns bons nomes sendo mapeados e aí vai acabar, né, tomando essa decisão de contratar o atacante. Isso é certo, o Flamengo quer contratar, mas pode ser que o atacante só chegue no final do ano, tá? Embora seja a total prioridade do Flamengo seja a contratação de um centroavante, né, Otto? Não é isso, filho? É isso? É isso que você queria? Você queria um colinho do papai? Queria um colinho do papai? Então, para o torcedor entender, o Flamengo não está querendo um substituto para o Pedro, um jogador, porque não gosta. Não, o Pedro está numa fase fantástica, tá? Essa decisão ela é feita pela comissão técnica, pelo Leonardo Jardim também, pelo José Boto, diretor de futebol, o próprio BAP, eles querem a contratação de mais um centroavante, tá? Para ter opção, para não ficar dependendo de apenas um centroavante ali de alto nível, né, como é o Pedro. Então o Flamengo considera, sim, sabe do valor do Pedro hoje. O Flamengo, cara, quer manter o Pedro aí, se puder, por muito tempo, né, até encerrar a carreira no Flamengo. Eu até acho, tá, gente? Se o Pedro tiver uma continuidade ainda maior no Flamengo, não se lesionar, ele pode ser o segundo maior artilheiro da história do Flamengo. Ele pode chegar a muitos gols pelo Flamengo ainda, em muitos anos ainda. Mas a questão é essa, o Flamengo vai atrás de um centroavante, mesmo tendo o Pedro o melhor centroavante da América, do Brasil e da América, como disse o Zico. Né, no pré-lançamento do seu documentário, do seu filme, né, o Samurai de Quintino, o Zico falou que o Pedro é o melhor centroavante do Brasil. Então, mesmo com um jogador dessa qualidade, o Flamengo vai atrás, né, de contratar uma opção para o Pedro, tá certo? Olha só, eu quero trazer aqui uma novidade para vocês. Eu falei para vocês antes no vídeo com relação a Mais Cabelo, e a gente tem uma grande novidade agora, tá? Um novo produto, uma linha nova, né, de home care da Mais Cabelo, o Exo Mais, tá? É um lançamento super tecnológico da Mais Cabelo, com mais de 20 bilhões de exossomos por ml. Foi desenvolvido para ajudar na recuperação capilar, atuando direto, tá, no folículo. Cara, eu vou falar para vocês, eu estava com muita queda, muita queda. Geralmente quando a gente está emagrecendo, a gente acaba perdendo cabelo, e eu estou fazendo esses tratamentos todos da Mais Cabelo. Nos próximos dias eu vou mostrar para vocês fazendo esse tratamento também com a minha irmã. Ela está chegando aqui também nos Estados Unidos, e a gente vai estar fazendo junto esse tratamento, e eu vou mostrar para vocês aí no dia a dia como é que é feito o tratamento, tá? Então,
O produto aí foi desenvolvido para ajudar nessa recuperação capilar, atuando direto no folículo e contribuindo para o fortalecimento dos fios e um ciclo capilar mais saudável, né? Você pode acessar o link que está aí no comentário fixado e no chat fixado, exomais.maiscabelo.com.br, e usar o cupom mais 10 maiúsculo, mais 10, para garantir aí 10% de desconto no ExoMais, tá? É espetacular. A gente está aqui, ó, vou mostrar para vocês o ExoMais, olha aí, ó, tá? Você pode estar garantindo agora mesmo uma caixa com 3 superdoses semanais, tá? E você tem todo um acompanhamento também na Mais Cabelo. Cara, é só você aproveitar para cuidar do seu cabelo, do seu couro cabeludo, e ainda por cima também tem o Mais Slim de emagrecimento. E vamos lá, trazer aqui agora, né, as prováveis escalações do jogo Flamengo Independiente Medellín, hoje às 21h30, trazer também algumas informações importantes aqui, né, a programação completa do Flamengo. 10 horas da manhã, o Flamengo se apresentou, 11 horas da manhã, treino, né, uma ativação, né, na verdade, 12h30 almoço, 17h15 um lanche, às 18 horas saída para o estádio, às 19h30 chegada prevista no Maracanã, e 21h30 o jogo contra o Independiente Medellín, primeiro jogo do Flamengo na Libertadores no Maracanã, né? A gente tem aqui também para trazer para vocês, cara, a informação completa desse jogo de logo mais. Flamengo aí, então, buscando a sua primeira vitória com o mando de campo, né? Flamengo que já venceu fora de casa o Cusco, né? A gente teve aí o Cusco perdendo ontem 2-1, mas anteontem, né, 2-1 para o Estudiantes de La Plata. Mas foi um jogo duro, o Cusco com 1 a menos, né, perdeu por 1 gol de diferença só. O Flamengo tem a chance, como eu falei para vocês, de chegar a 6 pontos, né, ficar bem aí no grupo. Então o jogo com transmissão hoje da ESPN e Disney Plus, a provável escalação do Flamengo: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Everton, Araújo, Paquetá, Arrascaeta, Plata, Samuel Lino e Pedro, tá? A provável escalação do Independiente Medellín: Ichazo, Chaverra, José Ortiz, Daniel Londonho e Frank Fabra. O Palácios, Perlaça, Serna e Catanho. Chaverra, o outro Chaverra, né, o Francisco Chaverra, e o Francisco Fridischeski, né? O técnico Alejandro Restrepo, tá? Então o árbitro é o Matonte, né, do Uruguai, toda a equipe do Uruguai, né, o Martins Sop, o Pablo Larena, e o VAR é o Antônio Garcia. Então toda a equipe de arbitragem uruguaia. Meu provável placar: 4-0 Flamengo hoje, tá? 4-0 Flamengo hoje. Vamos com tudo. A gente tem aqui também para trazer para vocês a informação da contratação. Flamengo fechou uma contratação aqui, vou trazer aqui notícia importante: contratação, negócio fechado pelo Flamengo, tá? Flamengo aí, então, acertou a contratação do Pedro Henrique, 18 anos, que estava no elenco profissional do Paysandu. O volante aí vai ao Ninho do Urubu nesta quinta-feira para assinar o contrato de 3 anos com o Flamengo. O Flamengo vai divulgar as fotos e tudo mais, aquela coisa toda. Então o Flamengo vai desembolsar 3 milhões de reais por 85% dos direitos do jogador. E apesar de já atuar no time principal, o Pedro Henrique chega inicialmente, atuava lá no Paysandu no time principal, ele chega inicialmente para reforçar o sub-20 do Flamengo, mas será observado de perto para eventualmente integrar a equipe comandada por Leonardo Jardim. Cara, sensacional, tá? Então, Flamengo contratando aí uma grande joia do Paysandu. O Flamengo tem direcionado aí esforços para qualificar o elenco, né, como um todo, aí, com atenção especial às categorias de base. Até aqui a diretoria já investiu 8 milhões de reais e não descarta ampliar esse valor, caso entenda ser necessário. De acordo com o UOL, o Flamengo já contratou aí Ramírez, Munhoz, Sayago, né, Diego Reyes e Josmar. E agora o Pedro Henrique também, né, contratado. Então o Flamengo se movimentando muito, né, e contratando muitos jogadores ali no limiar, no limite entre a base e o profissional. Cara, espetacular. Fico feliz aí de ver o Flamengo investindo aí na base, né, podendo aí
terminar a formação, né, e garantir grandes contratações aí, né? Meus amigos, o Flamengo vai ter que cortar um dobrado para segurar o seu volante Everton Araújo, muito valorizado aí pelo Leonardo Jardim. O jogador está atraindo os olhares de equipes de fora. A gente tem agora aí o dono do Newcastle, né, querendo aí contratar o meio-campista do Flamengo, Everton Araújo, né? Ele que já despertou interesse de clubes de fora, tá? E aí a gente tem agora, então, segundo a jornalista Giovana Barcelos, o Everton Araújo interessando aí ao Newcastle, né? Então o Flamengo vai ter que fazer de tudo aí para segurar o jogador, né? O Newcastle está monitorando a situação do atleta. Tem outros clubes na Europa também monitorando. Eles têm analisado aí a possibilidade de fazer uma proposta aí para ter o jogador na equipe que disputa a Premier League, né? Então o Flamengo aí entende a importância do jogador, não descarta, óbvio, negociar se o valor for muito alto. O Flamengo tem aí, óbvio, que apesar de a gente, né, ter o presidente, os dirigentes falando que o Flamengo não precisa vender, hoje o Flamengo está bem financeiramente, sempre tem ali, quando você tem as receitas apresentadas, os valores de vendas, né, as expectativas de vendas. Então, se chega um valor muito alto, é capaz do Flamengo vender. Mas eu, sinceramente, não negociaria. Tá aí um jogador que eu acho que tem muito a crescer no Flamengo, o Everton Araújo. Eu acho que é um baita de um volante, é um cria sensacional, tá? O objetivo principal, segundo a jornalista, é que o Flamengo, cara, mantenha o jogador e, se for negociar, que a compensação financeira seja muito alta, tá? A prioridade do José Boto, Leonardo Jardim e companhia é manter o elenco qualificado, competitivo e não negociar esses jogadores que são considerados ali aqueles 16 titulares, né? Jogadores que entram sempre ali nos jogos, começam como titular, que é o caso hoje do Everton Araújo, tá? Então, bacana a gente saber que tem interesse de clubes de fora no jogador, mas eu acho importante o Flamengo também, né, se for possível, segurar essas grandes joias, ainda mais esse que já está aí se provando ser um grande jogador, né? Já deixou de ser apenas uma possibilidade, né? Um jogador que a gente sabe que uma grande promessa. Não, já deixou de ser. Ele já é uma realidade hoje, o Everton Araújo. Vamos reagir aqui, cara. Os nossos amigos aqui, cara, o Vilela ficou revoltado ontem. Olha aqui, ó. Fim de jogo no Maracanã, Independente Rivadavia 2, Fluminense 1. Parece que a gente está vivendo um pesadelo. Tá brabo, né? Vagabundo, rapaz, no Maracanã, perde pro time do Rivadavia de 2-1. É inimaginável, uma campanha imunda do Fluminense. Imunda. O Fluminense empata com o Curitiba lá, podia ter perdido, empata com o Laguara, time fraquíssimo, né? 0-0, perde do Flamengo. O presidente... Papai é pesado. Uma decisão histórica de merda, uma decisão lixo. O Fluminense joga hoje com o Rivadavia, precisando da vitória, tendo a vitória como obrigação. Faz um gol, esboça alguma coisa e, de repente, o time desaba. Uma falta de postura, uma falta de qualificação. Esse time é desqualificado. Que loucura, o time do Fluminense hoje, ele faz mal pro torcedor do Fluminense. Opa. O time do Fluminense hoje faz mal pro torcedor do Fluminense. Essa turma do Hotel 5 Estrelas, do voo fretado, do macarrão gordinho, ganha milhões para apresentar esse futebol vagabundo, merda que o Fluminense isso, apresenta. Rapaz? A torcida está destruída hoje. Hoje o Fluminense do Maracanã alavancou uma possibilidade agora de ir para a Sul-Americana. Pode classificar em segundo na Libertadores? Talvez. Com esse futebol... Vem título aí, Sul-Americana, hein? Pode classificar, mas com esse futebol nem merece classificar. Uma vergonha contra o Flamengo, podia ser goleado. Contra o Laguaira, não, uma vergonha, 0-0. Eles estão tristes, coitado Vilela. O técnico lixo, uma merda. Ih, rapaz. Então, o que o torcedor... Até o técnico. O torcedor do Fluminense hoje é uma vida maldita. Ih, uma rapaz. vida desgraçada. Que desgraça. É isso que devastador, Vilela. Uma vergonha. E culminou com esse dia 9. Essa vergonha que foi o dia 9, essa decisão do presidente vexatória, histórica.
na vida do E Fluminense. vocês estão ouvindo a torcida do Rivadavia cantando lá? A live vai ser extremamente mamute. Mamute. Live Mamute. Ai, gente, eu vou te falar, cara. Eu fico com pena porque, pô, é meu amigo, mas, cara, eu vou te falar. Que decisão do presidente dos caras, né? Que decisão do presidente dos caras, né, meu irmão? É inacreditável que a vida desse presidente do Fluminense não vai ser fácil, né? A vida dele não vai ser fácil a partir de agora. José Ilan, vamos ver o José Ilan, que trabalha com a gente na Placar. Hoje tem Placar, hein? Uma hora. Deu a lógica. Hoje pro Rivadavia no Maracanã. Começou a perder na quinta-feira passada Ué, à noite. mas deu a lógica? Eu falei 2x1 pro Flamengo. 2x1 pro Rivadavia contra o Fluminense. E você falou 2x1 Fluminense, então a lógica do paparazzo, né? Quando seus dirigentes desastradamente aceitaram adiar um jogo contra o Flamengo. O Matheus Rubro... Opa, Matheus Montenegro. Uma comoção emocional, psicológica na torcida, nos jogadores. E mais, entraram cansados hoje, conseguiram correr no primeiro tempo. No segundo, não tiveram folga, né? Porque sentiram falta de um dia a mais de descanso. Teve o Rivadavia, que teve o Flamengo. Mas imagina se o Flamengo ganhar hoje, aí que eles enlouquecem. Faltou gás. Está em situação dificílima na Libertadores. E ó, calma. Parabéns aos envolvidos. Parabéns, Matheus. Parabéns, Mário. Deu a lógica. O Dezão aí, sentimento tricolor também, deve estar chateado. Eu fui dormir, acabou que eu não vi, né? Deve estar chateado. Dezão deve estar chateado. Olha aí. Eles conseguiram, cara. Eles conseguiram. Conseguiram, Otto. Uma das piores. Parabéns. Essa derrota é tua. Parabéns, Mário. Os caras conseguiram transformar os últimos 5 dias numa das piores semanas da história do Fluminense. Não, marca de Série C, não. Ó, estão xingando o presidente. Xinga não, coitado. O responsável por isso tudo, tá aqui em cima, ó. Um desses camarotes aqui. Uma semana. O cara conseguiu abrir as pernas pro Flamengo. E abriu as pernas pro Flamengo. Tirar a folga dos jogadores. Perdeu o clássico. E hoje passar uma das maiores vergonhas do Fluminense na Libertadores. Torcendo aqui, ó. O Matheus vai tomar no cu dali e acabou. Acabou. A torcida da Argentina agora comemorando lá. O Matheus vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Meus amigos, é esse o nível. Os caras tão revoltados, desesperados. Não é pra menos, né, cara? Não é pra menos. Já era esperado que isso ia acontecer. Era... Cara, eu quando falei na Placar que ia ser 2x1 Rivadavia, é porque tava desenhada a paçocada. O Maracanaço. Tava desenhado. Tava na cara que isso ia acontecer. Que loucura, meus amigos. É isso, eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!